professora e professora alfabetizadora. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e estou aqui para um papo rápido sobre alfabetização. Hoje vamos falar sobre os tipos de letras. Eu tenho quase certeza que você que trabalha com crianças que estão ingressando no processo de escolarização já se questionou, teve dúvida sobre qual tipo de letra trabalhar com elas, não é? E quando eu falo os tipos de letras, eu estou me referindo à letra do tipo cursiva, também chamada de letra emendada, letra colada, letra de mão, a letra imprensa minúscula, também chamada de script, letra do computador, letra do livro, a letra imprensa maiúscula, também chamada de bastão, caixa alta, palito. Então a gente percebe que as denominações elas vão variar bastante de lugar para lugar e também de tempo, diferentes tempos. Tá? Enquanto professora alfabetizadora e atualmente como coordenadora, em determinados momentos eu me deparei com crianças, com professoras, com pais, me questionando por que a criança deveria utilizar aquele tipo de letra e não outra. Né? Quando eu comecei a trabalhar na rede, eu recebi uma lista de conteúdos programáticos, estavam lá os tipos de letras que eu deveria utilizar. E quando eu questionava por que usar determinado tipo de letra, mais especificamente a letra cursiva, a resposta que eu ouvia dos meus colegas e até mesmo da gestão é que era lei ou tinha um caráter obrigatório. Né? Então o debate não avançava em relação aos tipos de letras, pelo menos nas minhas vivências de escola. E só para vocês terem uma noção, o debate sobre os tipos de letras ele acaba sendo histórico e ele passa por diferentes interesses de ordem social, político, pedagógico, econômico, né? Então, para a gente pensar um pouquinho e vocês entenderem como esse debate ele é importante no campo da educação e ele vem passando sim por diferentes décadas, né? Então, se a gente for lembrar, lá na primeira metade do século XX, quando se tinha muito forte o investimento dos modelos caligráficos, com uma exigência quase que exclusiva para a letra cursiva, né, se tinha todo um ideal de sociedade daquele momento em que buscava-se que o sujeito aprendesse a escrever o mais rápido possível. E qual o tipo de letra responderia a isso? A letra cursiva. Só que não bastava escrever rápido, precisava escrever com a letra modelar, com o melhor traçado possível. Né? Então houve todo o investimento de ordem econômica e social para que os sujeitos conseguissem escrever da maneira que era exemplar. E se a gente for avançar mais um pouquinho, lá quando chega a máquina de escrever, ou o uso dela começa a se popularizar, novamente um novo debate surge, porque é importante colocar os alunos a aprenderem a traçar o que se tem de mais moderno. E naquele momento, a letra da máquina de escrever era o que tinha de mais moderno. Então surgiu novamente um debate pontuando a necessidade de que as crianças começassem a escrever desde o começo da escolarização com a letra do tipo script, pois assim pouparia tempo, né? Mais uma vez essa discussão acaba voltando. E quando a gente estuda alfabetização, a gente sabe que os anos 80 ele foi muito importante, pois determinadas verdades e discussões que eram feitas até então sobre alfabetização são questionadas, né? Estou falando em relação à psicogênese da letra escrita da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, em que vai causar uma revolução conceitual no campo da alfabetização. E lá no livro dessas autoras vai ter colocado a questão das letras, em que as autoras vão questionar o uso da letra cursiva com crianças que ainda não dominam o sistema de escrita alfabética. E então elas vão pontuar a necessidade de usar com essas crianças a letra imprensa maiúscula, pois o traçado delas é mais visualmente compreensível pelas crianças, né? Ou seja, a criança consegue perceber onde inicia e aonde termina o traçado da letra. Então, com o avanço dessas discussões trazidas pela revolução conceitual da alfabetização, muitos documentos norteadores da educação seguiram as orientações que estavam sendo colocadas pelas autoras, né? E aí, quando eu estou falando dos PCNs, do Pró-Infância, do PENAIC, né? Então eles vêm sugerindo os tipos de letras que devem ser utilizados com a criança em determinado momento. Mas atualmente a BNCC ela vai deixar bem claro que no primeiro ano as crianças devem ter contato e reconhecer os diferentes tipos de letras, mas com ênfase para o uso da letra imprensa maiúscula. Somente no segundo ano é que vão começar a escrever com a letra do tipo cursiva, pequenos
trechos e frases, tá? Mas lembrando que não tem um caráter de obrigatoriedade, e sim que a professora vai ter essa noção de perceber se não está sendo muito penoso, muito difícil para essa criança começar a traçar de forma cursiva, porque o traçado cursivo exige muito mais do aluno. Então, só para sugerir algumas atividades que a gente pode trabalhar com as crianças, né, para poder fazer com que elas tenham contato com os diferentes tipos de letra. Tem o caça-letras, onde o professor ele distribui as letras com diferentes traçados e pede para a criança colorir com cor igual as letras iguais. Também procurar em jornais, revistas, em diferentes tipos de suportes, as letras iguais com traçados diferentes, tá? E quando a criança estiver numa hipótese de escrita mais avançada, começar a colorir as palavras, inicialmente numa combinação imprensa maiúscula e cursiva, imprensa maiúscula, imprensa minúscula, e depois os 3 tipos de letras, né? Então ela vai amadurecendo o seu conhecimento em relação aos tipos de letras. Retomando, o que eu quis deixar para vocês nesse vídeo é que os tipos de letras, eles estão envolvidos num debate histórico. E se você quiser saber mais sobre essas discussões, você pode buscar tanto no livro da Psicogênese da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, no livro do Luiz Carlos Cagliari e também no livro do Arthur Gomes de Moraes. Claro que esses livros eles não estão pontuando exclusivamente sobre os tipos de letras, mas o assunto da alfabetização passa por elas, né? Então, lembrando que não há obrigatoriedade, mas sim a necessidade de proporcionar às crianças o contato com os diferentes tipos de letras, né? Lembrando que cabe novamente a questão da sensibilidade docente em perceber se a criança consegue ou não fazer aquele traçado de forma tranquila. Então não há esse caráter de obrigatoriedade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço para você se inscrever no nosso canal para receber mais ideias, sugestões e reflexões sobre a alfabetização, para pensarmos juntos sobre a nossa prática escolar. E se você teve alguma dúvida sobre esse vídeo, deixe a sua pergunta. Qualquer dúvida, a gente tenta responder. Até uma próxima. Tchau!